Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui trazendo as informações das mais variadas commodities, depois de um podcast como Conversa de Cerca, né, um dos nossos podcasts. E se você quer acompanhar nossos podcasts como Conversa de Cerca, do Grão à Barra, Café em Prosa, ou podcast aqui do NA, vale sempre lembrar, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você não perde nenhuma das nossas entrevistas, dos nossos quadros especiais, dos nossos podcasts. Conversa de Cerca é sempre um bate-papo muito gostoso, muito bom e abre a mente, né, para assuntos diversos relacionados ao agronegócio. Falando em assuntos diversos relacionados ao agronegócio, agora a gente vai falar sobre o mercado de petróleo. Esse mercado de petróleo que nos traz surpresas constantes e hoje o mercado está tentando entender, né, o que tinha ali uma possibilidade de paz, né, acordos de paz entre Ucrânia e Rússia. Infelizmente está acontecendo o contrário, né? Um drone ucraniano atingiu, né, infraestrutura petrolífera da Rússia, que fica alojada no Cazaquistão. Né? O Cazaquistão e a Rússia são praticamente uma coisa só, são países diferentes, mas são aliados muito fortes. Enfim, acabou repercutindo no mercado do petróleo. E para conversar um pouco sobre isso, eu estou aqui com o Bruno Cordeiro, da Stonex. Bruno, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu que agradeço pelo convite. Bom, Bruno, a gente começa entendendo então essa notícia a gente vinha falando, né? Dessa possibilidade de acordos de paz, o Trump até estava se envolvendo, havia uma animação, né? Os últimos mercados que a gente conversou, o petróleo estava diminuindo de patamares, de olho nesse acordo de paz entre, né, o Donald Trump e o Putin, mas de repente vem aí e temos um novo gás para esse mercado. Afinal de contas, por que é tão importante olhar e ter essas informações de um drone atacando aí infraestruturas de petróleo ali na região entre Rússia, Cazaquistão, enfim, o que a gente explica em relação a isso? Então, Erickson, a gente viu esse movimento, né, esse ataque de drones ucranianos aí ocorrendo no início da semana. Né? Os ataques eles foram direcionados a um oleoduto que carrega petróleo de Tengiz, que é o principal campo petrolífero do Cazaquistão, até a cidade portuária de Novorossiysk, né, que fica na Rússia e acaba sendo uma das principais cidades que exportam petróleo para outras regiões. A situação preocupa porque cerca de 80% a 90% de todas as exportações de petróleo do Cazaquistão ocorrem através desse oleoduto. Né? Hoje o Cazaquistão produz cerca de 1,5 a 1,8 milhão de barris por dia. É um volume considerável, tá? Chega a representar aí quase 2% de toda a oferta global. E as expectativas são de que haja atrasos, né, para manutenção desse oleoduto, dado a intensidade, né, do impacto na infraestrutura. Então, as expectativas são de choques de oferta de curto prazo em algumas regiões, né, que acabam comprando esse petróleo ali que é escoado pelo Cazaquistão através da Rússia. Há a tendência de que a gente veja choques de oferta em algumas regiões, tá? O que acaba gerando um balanço mais apertado da commodity. Em relação ao acordo de paz, né? Apesar do início das discussões ali entre Estados Unidos e Rússia, que ocorreu na Arábia Saudita, em Riad, a gente vê que há uma tendência de desaceleração, né, da efetividade de um acordo, exatamente pelo fato de que essas conversas não incluíram países da União Europeia e nem a Ucrânia, né, o que trouxe uma certa insatisfação ali para os países, né, que não foram colocados nesse diálogo, tá?
Então, a gente observa que a tendência de uma demora para a consolidação de um acordo de cessar-fogo, né, e as incertezas em relação a esse acordo, somado aos ataques na infraestrutura petrolífera ali no leste europeu, acabam contribuindo para uma entrega de suporte às cotações do óleo bruto, tá? Que é um fator que a gente vem observando desde o início da semana e que se estende até hoje. Bom, vale sempre a pena lembrar para o pessoal que está nos acompanhando que esse imbróglio entre Ucrânia e Rússia não é de hoje, né? A Ucrânia fez parte da União Soviética, o Cazaquistão fez parte da União Soviética. E aí o que acontece lá no leste europeu, pessoal? Tem alguns países, a maioria do leste europeu que fazia parte lá da União Soviética, muitos ainda são solidários à Rússia, ainda tem esse ímpeto de ter a volta do poder da mãe Rússia, toda aquela questão da Guerra Fria. Mas no meio do caminho entre esses países do leste europeu e a União Europeia, que aí é onde entra toda a questão da OTAN, né? A OTAN fechando, estreitando ali divisas com essa união, com a parte soviética ali, né, da Rússia e tudo mais. No meio do caminho fica a Ucrânia. E a Ucrânia, assim, algumas regiões de fronteira com a Rússia são mais amigáveis, né? Alguns jornais internacionais até demonstram que a população ali se identifica mais com a Rússia do que com a parte europeia, né, da Ucrânia, enquanto que outros povoados da Ucrânia se identificam mais como europeus do que, né, como russos ou, né, de fato. Tendo esse plano de fundo, essa compreensão, o que é importante entender? A gente tem esses dois blocos em conflito constante, a União Europeia e esse bloco, né, mais amigável com a Rússia. E aí acontece o seguinte, né, a Ucrânia muitas vezes fica nem lá nem cá, o presidente, que nem teve esse acordo entre o Putin e o presidente dos Estados Unidos, o Trump, o presidente da Ucrânia ficou meio, né, ressabiado com toda essa conversa. Aí acontece de fato esse ataque novo, a gente fica atento, principalmente por isso, né? A Europa depende desse petróleo da Rússia, do gás da Rússia, e esse gás, né, tem toda uma questão de que foi fechado ali, né, o acesso da Europa aos produtos russos. E isso repercute também aqui no Brasil. Enfim, é complexo, né, Bruno, entender questões que vêm lá do passado e repercute até hoje, mas precisamos ficar atentos, afinal de contas, o petróleo, né, acaba variando em relação a isso, mas para o Brasil, o que acaba repercutindo? Afinal de contas, agora o Brasil foi convidado para fazer parte de um fórum da OPEP+. Temos um cenário complexo e o que reflete aqui para esses movimentos do Brasil ao ser convidado para uma OPEP+. Então, Erickson, o convite, né, ele tinha sido feito no ano passado. Ainda havia incertezas em relação à possibilidade do Brasil efetivamente entrar no grupo ou não, né? Vale destacar, né, a todos que estão nos assistindo, a OPEP+, o principal grupo, né, de produção de petróleo no mundo, tá? Contempla aí entre 35% e 45% de toda a oferta global de petróleo. E o Brasil, né, ontem, através de comunicado do CNPE, né, confirmou, né, a efetiva entrada no grupo. No entanto, uma entrada diferente no sentido em que o Brasil ele não vai contar com cotas produtivas, tá? Então hoje a OPEP+, ela tem um acordo, né, um acordo produtivo em que vários países membros, né, com exceção do Irã, da Líbia e da Venezuela, contam com tetos de oferta, tetos de produção. Isso vem como uma forma de tentar garantir uma certa estabilidade nos preços, tá? Em períodos em que a gente vê uma demanda mais fragilizada, né? Então, a OPEP+, ela trabalha com essa política,
No entanto, o Brasil ele entra e se encaixa nos países que não vai ter esse limite de oferta, tá? Isso é importante explicar, né, pelo fato de que o Brasil ele tem um programa de investimento muito forte no aumento da extração de petróleo para os próximos anos, né? Então a tendência é que esse avanço da produção ela continue ocorrendo, mesmo com a efetiva entrada do Brasil na OPEP+, né? A entrada do Brasil na OPEP+, é importante também porque o Brasil ele acaba se configurando como um dos 10 principais produtores do grupo, né? Na realidade, como um dos 5, 6 principais, tá? O Brasil ele tem uma capacidade produtiva grande, né? Próxima ali a 3,2 milhões de barris por dia. Não chega perto a Arábia Saudita ou a Rússia, por exemplo, que varia com uma produção entre 10 a 9 milhões de barris por dia, mas acaba sendo um aliado estratégico ali para a OPEP+, né? Conforme o grupo se fortalece ali entre os principais grupos de produtores de petróleo no mundo, tá? Então, esse é um fator que chama atenção, né? Mas que já era esperado, tá? Então, o mercado já aguardava que essa notícia viria ao longo desse ano, né? E ontem o CNPE acabou confirmando isso, tá? Mas no geral, o Brasil deve continuar ampliando a sua produção, né? Como eu comentei, há uma tendência de aumento dos investimentos, atrelado também a possibilidade da entrada da extração na margem equatorial, né? Então é importante o mercado se manter monitorando essa situação, as discussões sobre a abertura de novos campos, né? E no geral acaba sendo essa a visão do mercado sobre a entrada do Brasil na OPEP. É importante ter essa participação do Brasil, pessoal, porque, reforçando mais uma vez aquele histórico, né? Do crescimento da Rússia, União Soviética, enfim. Porque o Brasil agora está lidando com peixes bem grandes. E todos eles inclusos, né, nesse grupo. A Rússia, inclusive, faz parte, o Cazaquistão. Né, eles estão ali, né, bem restritos por causa das demandas internacionais, devidamente por causa da guerra. Mas, enfim, a gente vai estar num âmbito de discussão aonde aqui no Notícias Agrícolas a gente só tenta montar o quebra-cabeça, entender o panorama. Mas lá, de fato, são as cabeças que estão reunidas, né? Os grandes líderes estão reunidos ali de fato. Ou seja, a gente entra realmente num grupo em que parte das decisões globais são tomadas, né, Bruno? Ou seja, a gente está realmente numa posição não só de liderança, mas muito estratégica, que pode repercutir em uma boa posição brasileira. É isso que as pessoas precisam ter noção também, né? A posição estratégica que o Brasil tem que tomar diante de um grupo tão diverso e tão complexo, com esse xadrez, né? Com esse quebra-cabeça global tão intenso que a gente vive atualmente, né? Exato, é isso, né? O Brasil ele acaba tomando essa decisão de uma maneira estratégica, né? Olhando para o futuro do mercado de petróleo brasileiro, tá? Então ele acaba compondo ali, né, o grupo, assim como, e é importante frisar, parte dos países membros, né, que compõem a OPEP começaram a fazer parte dos BRICS, né, principalmente no ano passado, onde houve o anúncio da entrada de mais países que compõem agora os BRICS, né, que também é um grupo econômico, né, acaba sendo um bloco de parceria econômica. Tá? Então, essa entrada do Brasil, né, reflete um pouco também essa tendência de negociação entre os países, principalmente países em desenvolvimento. Tá? Então, é importante frisar, né, deixar claro que grande parte dessa movimentação acaba refletindo um pouco dessa tentativa de uma parceria multilateral maior, né, entre os países que compõem essa seção de países em desenvolvimento, de economias aí emergentes. É importante frisar isso também. É importante você ter lembrado isso, Bruno, porque o BRICS é outra pedrinha no sapato, principalmente ali para os Estados Unidos, e nas nossas conversas também, né? As decisões de Trump de taxação, né? As políticas financeiras que ele está tomando, né? De
blindar o país em relação a negociações internacionais, também foram motivos de muita instabilidade no mercado do petróleo. Atualmente, aparentemente, né, vendo aqui os gráficos de hoje, principalmente, essa questão dos Estados Unidos fica em segundo plano diante dessas guerras que estão acontecendo, né, lá na Ucrânia? Sim, Erickson, é um pouco disso, tá? A gente, além, né, dessa questão dos ataques à infraestrutura russa, né, como a gente tinha comentado, um outro fator que entrega suporte aos preços se dá no fato de que há uma perspectiva, né, e rumores de que a OPEP+, ela adie a redução dos cortes voluntários dela marcada para abril. Então, basicamente, o mercado vem aguardando uma menor oferta da OPEP+, para os próximos meses, tá? Isso é um fator que acaba suportando, né, os preços do óleo bruto. E a decisão, a possível decisão da OPEP+, de uma entrega menor de barris ao mercado para os próximos meses, está ancorada também exatamente nessa perspectiva de que a política tarifária norte-americana, caso, né, efetivada, ela acabe gerando uma redução das atividades econômicas e, por consequência, uma queda da demanda por petróleo a nível global. Né, o mercado vinha discutindo na semana passada a possível medida de tarifas recíprocas, né, que o Donald Trump tinha anunciado. Esse é um fator que trouxe muita preocupação para o mercado, porque caso os Estados Unidos se movesse nesse sentido, havia as expectativas de que as atividades econômicas de diversos setores pudessem ser impactadas, e isso causou na semana passada, né, uma pressão baixista aos preços do petróleo. Hoje, a gente observa o cenário contrário, então a gente observa um suporte às cotações do óleo bruto, exatamente porque, diante dessa política tarifária pretendida pelos Estados Unidos, a OPEP+ já vem se mobilizando para reduzir a sua oferta de petróleo, né, no mercado, como forma de contrabalancear essa expectativa de uma queda do consumo. Tá? Então, é importante frisar, né, a política tarifária norte-americana, nesse momento, ela fica em segundo plano, mas as decisões da OPEP+, caso, né, efetivas de uma redução da oferta de barris, vêm em linha com essa expectativa dos impactos da política tarifária norte-americana sobre o mercado de petróleo. Muito bem, é um xadrez muito complicado e a gente está sempre aqui à disposição para explicar um pouquinho para quem nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Bruno Cordeiro, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso site, ao nosso canal no YouTube do Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, Erickson. Desejo a todos uma ótima semana. Boa semana, grande abraço. Muito bem, pessoal. Lembrando, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você acompanha essas informações tão importantes que movimentam as mais diversas culturas, as mais diversas commodities, mercados internacionais, né? O petróleo aí sendo movimentado, né, por esse grande xadrez internacional, guerra na Ucrânia, lá com a Rússia, aliás, um ataque, né, de drone ali nas petrolíferas, na infraestrutura petrolífera do leste europeu, movimentou o mercado, né? Por outro lado, o Brasil entrando na OPEP+, tendo uma estratégia cada vez mais forte e mais representativa para esse mercado. A gente fica atento nessas movimentações, por isso continue sempre conosco e se inscreva aí no canal. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.